Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Quero convidá-lo para junto conhecermos a história de Santo Hermenegildo. Um nome um pouco diferente. Isso porque você não escutou ainda o nome do pai dele. Eu vou te falar que não é brincadeira não. Hermenegildo era um príncipe visigodo. O pai dele era um rei muito importante dos visigodos que invadiram a Espanha e estenderam o seu reinado por toda a região da Espanha. E o rei, pai de Hermenegildo, chamava Leovigildo. E esse rei era um cara muito mandão, um cara de fato casca grossa, como nós gostamos de dizer, um cara que não tolerava quem não o obedecia. E tinha uma coisa que ainda atrapalhava um pouco a vida desse grande rei. Ele era ariano, ele era daquela heresia ariana. Ele seguia o arianismo, que não acreditava que Jesus era Deus feito homem, que era o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. Os arianos acreditavam que Jesus era um grande iluminado, mas que não era o Filho de Deus. Não acreditavam na Santíssima Trindade. Acreditavam que Deus era um só e uma pessoa, não tinha três pessoas. E assim, o rei queria levar para todo o território que ele dominava essa convicção, essa crença. E ele começou a perseguir os católicos que não acreditavam no arianismo. E ele mandou os dois filhos dele, o Hermenegildo e o seu irmão, para cidades importantes do reino. E o Hermenegildo foi para Sevilha e o irmão dele foi para Toledo. Grandes cidades importantes naquela época na Espanha, para que eles pudessem perseguir os cristãos e dobrá-los ao arianismo. E quando o pai de Hermenegildo o enviou a Sevilha, também fez um casamento de interesses, um casamento de interesse político, com uma nobre francesa, Ingonda, um nome também um tanto quanto estranho para nós aqui no Brasil. Essa jovem francesa, uma jovem princesa francesa, era católica convicta, uma católica fervorosa. E ela foi, com o passar do tempo, dobrando, convencendo, convertendo o marido. Um casamento que a princípio era apenas de interesses políticos, mostrou que eram de fato duas almas que se amavam. Hermenegildo caiu de amores por Ingonda e ela também por ele. Ela, com sua doçura, com seu amor, acabou contando para ele passagens do Evangelho, explicando para ele passagem bíblica, principalmente da história de Jesus, que fez com que ele de fato se convertesse e tivesse um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ele que era para perseguir os católicos, convertendo eles em arianos, aconteceu com ele ao contrário. Ele passou a converter os arianos para o catolicismo. Quando o pai dele ficou sabendo, ficou muito bravo. Mandou uma carta ameaçando o filho de que ele o deserdaria e ele perderia o direito ao trono, porque era o filho mais velho. E assim, Hermenegildo resistiu ao pai, disse que não se voltaria para o arianismo, que de fato ele tinha tido um encontro pessoal com Jesus e que tinha descoberto a verdadeira doutrina da fé. E assim, o pai dele, muito irado, foi pessoalmente com um grande exército, cercou a cidade de Sevilha para fazer com que o filho de fato se convertesse ou abandonasse a religião católica. E Hermenegildo não ofereceu resistência ao pai, se entregou pacificamente e o pai dele o prendeu e no interrogatório que fez com o próprio filho, o inquiriu para que ele mudasse de ideia. E o filho permaneceu firme e ele ameaçou, você vai perder a coroa, você vai perder o seu direito ao trono. E o próprio Hermenegildo respondeu ao pai, falou assim, eu largo com muita facilidade, com muita tranquilidade, a coroa terrestre,
porque eu já ganhei a coroa celeste. E assim o pai ficou muito bravo e mandou torturá-lo. Mesmo diante das torturas mais cruéis que o próprio pai infligiu ao filho, Hermenegildo permaneceu firme na fé, ao ponto que um dia, respondendo novamente ao pai que ele não comungaria a Eucaristia dentro das condições arianas, porque ali não estava o princípio do verdadeiro Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, então o pai, louco de cólera, de raiva, mandou decapitar o filho. E Hermenegildo foi decapitado no dia 13 de abril de 585. Depois da decapitação, decretada pelo próprio pai, o pai caiu em remorsos. Ficou bastante triste pelo que ele havia feito, e ao ponto de ter uma profunda depressão. Ele de fato achou que o que ele tinha feito era terrível. E de fato era. O próprio pai mandou matar o filho por uma questão religiosa. E com o passar do tempo, o próprio rei Leovigildo acabou se convertendo ao catolicismo. Percebeu que a verdadeira fé estava dentro da doutrina católica, sem a heresia do arianismo. E, claro, se arrependeu amargamente do que ele fez, mas conseguiu também, através da própria morte do filho, reparar o mal que ele estava fazendo em todo aquele país da Espanha. 1000 anos depois, em 1586, é que Hermenegildo foi de fato canonizado e considerado, além de santo, o padroeiro da Espanha e também o padroeiro dos neoconvertidos. Ele foi canonizado pelo Papa Sisto V, que também, por ocasião, acabou decretando esses títulos a Santo Hermenegildo. E assim nós temos a história de um jovem príncipe que, por suas convicções, pela sua fé e principalmente pelo encontro pessoal que ele teve com o nosso Senhor Jesus Cristo, através da Eucaristia e da palavra, ele acabou enfrentando o próprio pai, enfrentando torturas terríveis e a própria morte. Mas a sua morte não foi em vão. O seu martírio fez com que muitas pessoas fossem convertidas, inclusive o próprio pai. E um grande período de séculos de paz acabou reinando sobre todo o país da Espanha, principalmente para os católicos, que puderam professar a sua fé em paz. Se você gostou da história de Hermenegildo, deixe o seu joinha. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal do YouTube da Desterro FM, especialmente pelo nosso quadro Conhecendo Santos. E amanhã nos encontramos novamente com mais uma história de um santo. Até amanhã, se Deus quiser. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.